Bom dia a todos. Direito financeiro, pessoal, sempre importante passar para vocês, relembrar o que é o direito financeiro. Cobrei na prova, não cobrei, Fabrício? Cobrei na prova de vocês. Não é? Você tem que lembrar que o direito financeiro é aquele que faz uma união entre o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário. Ele junta tudo. Por quê, pessoal? Na nossa casa é do mesmo jeito. Na nossa casa, você tem ali as receitas, você tem as despesas, você tem quem é atendido por essas despesas, quais são as despesas, quais são os meios de receita ordinários, né, que são as arrecadações, os salários, né, que entram na sua casa, né? E tem receitas extraordinárias. Eu vendi o carro. Isso pode ser comparado, Jaqueline, às privatizações. Nós temos que privatizar. Sim, aí você vai lá e vende uma empresa do Estado, que o Estado montou. Não é? Essa receita é uma receita extraordinária, porque você vai vender aquela empresa todo mês? Não. Você vende carro todo mês? Não, você só tem um carro, você vende, você arrecada aquele dinheiro, é uma receita extraordinária. Né? Então, da mesma forma que vivem as famílias, pessoal, também vive o Estado. O Estado não tem despesas com a saúde? Tem. E algumas famílias têm despesa com saúde também, pagam lá o seu plano de saúde. Não é? Então, pense no direito financeiro como a sua família. A vida financeira da sua família tem receitas, tem despesas ordinárias. Todo mês você paga energia elétrica, todo mês você paga água, todo mês você paga escola de criança, não é? Todo mês você faz compra em supermercado. Então, da mesma forma, pessoal, por isso que é tão importante compreender o direito financeiro. Vocês estão estudando direito tributário, não estão? Isso. Tem que juntar com essa matéria, tá? Porque direito constitucional, direito administrativo, Melissa, vocês já estudaram. Agora tem que fechar o curso com chave de ouro, não é? Compreendendo o direito financeiro. Não é? Compreendendo o direito financeiro. Maravilha, pessoal. Vamos passar aqui o nosso material, então. Aqui nós falamos, não é? Chegamos ao conteúdo das normas, não é? de direito financeiro, despesa, receita, orçamento público e crédito público. Não é? O que é o crédito público? Lembra que eu falei para vocês? Crédito público, pessoal, é aquele... Deixa eu só ajeitar, Melissa, para a sua foto sair melhor, para pegar a tela inteira. Isso aqui, ó. Aí pega toda a parte, ó. Tá vendo? Aí pega tudo. Né? Então, o crédito público, né? Orçamento público, receitas públicas, despesas públicas. Cada uma dessas matérias, desses pontos, vocês já estudaram em alguma disciplina. Né? Já estudaram. Né? Já estudaram. Né? Maravilha, pessoal. Então, vamos analisar agora as fontes do direito financeiro. Primeira fonte que você tem que olhar, Jaqueline, a Constituição. A Constituição, Francelã, bom dia, né? Ela tem ali Bom dia, professor. Como se fosse uma parte chamada Constituição Financeira. O que é a Constituição Financeira? É aquela parte da Constituição que ela trata de direito financeiro. Então, você tem aqui separado para você, no nosso material que está na tela, separadinho para você, quais são os artigos que você tem que ler hoje. Eu quero ler a Constituição Financeira, professor. O que é a Constituição Financeira? É a parte da Constituição que trata diretamente sobre direito financeiro. Não é? Você tem partes da Constituição, Fabrício, que trata sobre direito de família. Não tem? Tem. Tem parte da Constituição que trata sobre exército, tem parte da Constituição que trata... A nossa Constituição é uma Constituição extensiva. Ela trata sobre os mais variados temas.
não é? Além da organização do Estado, da fundação do Estado. Não é? Então, você tem que saber, opa, esses artigos são os que tratam acerca de direito financeiro. Eu já separei todos para vocês, mas vocês têm que ler. Porque todos já foram estudados. Todos vocês já estudaram. Não é? Vocês já estudaram isso. Só olhando, a primeira seleção trata de despesa pública, a segunda trata da fiscalização dos municípios, a terceira trata da fiscalização orçamentária, não é? Tem que fiscalizar. Não é? O quarto ponto ali, o artigo 99, trata sobre o orçamento do Poder Judiciário, não é? Orçamento do Poder Judiciário. Depois trata o artigo 127 sobre o orçamento do Ministério Público. Depois, o 134, parágrafo 2º, trata sobre o orçamento da Defensoria Pública. E o artigo 100, talvez, não é, o mais debatido, é muito importante que você olhe ele. O artigo 100, ele trata das despesas públicas decorrentes de condenação judicial. Então, o Estado tendo que pagar condenações judiciais. Já ouviram falar de precatórios? Quem já ouviu falar de precatório? Isso. Então, olha só, precatório é um valor que o Estado tem que pagar, que o ente federativo tem que pagar, em virtude de uma condenação judicial. Só que o Estado, ele não gosta muito de pagar, não, né? Ele gosta de dar enrolada, ele gosta de dar uma parcelada. Não é? Aquela fila toda, né, professor? Para poder receber. Isso, mas isso faz parte do nosso estudo do direito financeiro. Por quê? Porque o Estado tem receitas limitadas, finitas. Então, ele não pode pagar todas as condenações de uma vez. Então, ele falou, fui condenado, beleza. Ele emite um precatório para pagar. E aí, esse precatório vai para a fila para receber, quando tiver crédito, quando o Estado possuir recursos para pagar. E aí, esse ano, eles querem fazer uma modificação para jogar mais para frente ainda o pagamento de precatórios da União. Vocês estão acompanhando isso na imprensa? Eles querem jogar para frente? Sim, eu vi. Por que eles querem jogar para frente, Kátia? Por quê? Por que eles querem jogar para frente? Porque precisa abrir espaço no orçamento, para que seja possível reajustar o Bolsa Família ou aumentar, estender o auxílio emergencial. Vocês ouviram isso? Falar sobre isso? Teve também, professor, a tese de repercussão geral do STF, que alterou o índice de correção retroativo até 2009. Isso elevou o precatório absurdamente. Claro, mas é o cumprimento da lei. É um entendimento do Supremo. Olha, a conta estava errada. Então, tem que reajustar corretamente aí esse precatório. Mas retroagir até 2009, hoje, em 2021... Mas a pessoa está com um processo desde 2000 brigando, ou desde 1995 brigando. Aí ela conseguiu receber o precatório. Aí esse precatório ele tem uma valorização prevista na lei. E, ó, enquanto você não me pagar, vai reajustando. Só que o Estado ele deu um reajuste dentro de um entendimento sobre a lei. Só que aí depois as pessoas brigaram e falaram, não, Estado, você está errado. Você está reajustando o meu valor indevidamente. Imagina só. Aí as pessoas brigaram. Não, entendo, mas não tem prescrição, não? Não, se a pessoa entrou com a ação, a pessoa entrou na briga. O julgamento só foi agora. Mas se o julgamento foi agora pelo Supremo, as pessoas estão brigando por isso há mais de 10 anos. Mas, por exemplo, o que eu vi na prática, lá no Judiciário, eu trabalho lá, eles estão usando essa decisão do Supremo para corrigir valores já quitados. Mas, claro, mas quitou no valor errado. Quitou no valor abaixo do que era devido. Se alguém paga um valor inferior ao valor devido, depois você tem que fazer um complemento. Não é? Oi, pois não, gente. Tem alguém com o microfone aberto, com muito barulho. Vanessa, eu. Sim, Vanessa, pode falar. Eu tenho um tio mesmo que desde 2017, aqui ele entrou com a ação aqui da Prefeitura da Serra, e o juiz ordenou que pagasse ele por precatório, até hoje não recebeu. Isso, a decisão foi
A Mas, decisão foi ano passado. mas, Até agora ele não recebeu. mas gente, tá cedo para ele receber ainda. Tá cedo. 2017. Aí eu falei Então, assim, poxa, vai para precatória. Vai pessoal, morrer, não vai o receber. E só precatório um parente, olha estadual, lá. precatório estadual é ainda mais lento, tá? O da União é mais rápido. O estadual é bem mais lento, tá, gente? Pode ter certeza, condenação contra o Estado você demora para receber. O problema é que o Supremo definiu o índice de reajuste do precatório. E mesmo quem já recebeu, se recebeu a menos, porque o índice usado pelo Estado foi errado, vai ter que receber um complemento agora. A diferença, tá certo. Tá certo, aí você me pagou a menos, você me deu o reajuste errado, é igual salário, gente. É igual salário, não é? Por exemplo, saiu uma decisão dizendo que os salários foram reajustados a menor. Você vai receber o reajuste correto e mais o retroativo, não é? Pelos pagamentos que foram feitos a menos. A culpa é do próprio Estado que pagou errado. Mas nesse caso tem prescrição, né, professor? 5 anos, né? Não. Vai. Se você entrou com a ação cobrando, não tem Não, prescrição. mas eu não estou falando de pessoas que entraram com ação cobrando, pessoas Quem que não não entrou com a tinham ação ação. prescreve, gente. A Mas não é isso prescrição que eu estou vendo no alcança, tráfico. a prescrição alcança quem não reclamou, gente. Quem reclamou não pode ser alcançado pela prescrição. Então, mas o que eu estou te falando é que eu estou vendo decisões administrativas de ofício alterando o índice. Então, mas se o gestor público, lendo a decisão, ele entende que um ato administrativo dele está errado, ele pode, de ofício, alterar. Ele não precisa esperar a ordem judicial. Opa, quer dizer que o índice é esse aqui? Então, eu corrijo aqui. Não é? Ele pode corrigir? Pode. Lembrando, gente, o gestor decidiu pelo índice. Ele decidiu aqui, ele leu a lei e deu uma interpretação. Se depois o Poder Judiciário decide que a interpretação dele é errada, ele pode, de ofício, corrigir a interpretação dele. Claro que ele pode. Faz parte do ato administrativo, o próprio competente para proferir o ato administrativo, proferir a decisão administrativa, ele pode corrigi-la de ofício, se comprovado que a decisão anterior estava equivocada, e foi comprovado que os índices estavam errados. Eu não preciso esperar uma ordem judicial para dizer que eu errei. Eu retifico o ato. Opa, o índice eu dei 10%, mas eram 12%, né? E o Supremo decidiu que eram 12%. Aí ele pega e corrige, né? Corrige administrativamente. É possível? É. É raro? É raro. Porque o gestor público nunca quer fazer isso. Ah, vai brigar. Se eu estou errado, vai brigar contra a minha decisão. Tá certo? Vai brigar. Só que se ele quer resolver o erro administrativamente, é possível, gente. É possível. Tá? Maravilha. Vocês estudaram isso em direito administrativo, não é? Vejam isso, que o administrador pode rever as decisões de sua competência. Ele pode rever as decisões que ele mesmo tomou. Não é? Ele pode, claro que ele pode. Maravilha, pessoal. Vamos continuar aqui, né? Vamos tratar primeiro, pessoal, das leis. Eu vou falar isso aqui muito rápido, tá, pessoal? Que a nossa aula é muito curtinha, então vocês já estudaram isso. Ah, professor, a Constituição ela faz a previsão para que um determinado tributo seja regulamentado por lei complementar. Não é? Existe algum tributo que vocês já ouviram falar que é regulamentado, que deve ser regulamentado por lei complementar? Já ouviram falar de algum assim? Aí eu vou dar exemplos, pessoal. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, na Constituição, Francelã, existe a previsão de um imposto sobre grandes fortunas, não existe? Existe. Existe. Né? Desde 88, que nós temos na Constituição a previsão para criação de um imposto, para que seja implantado o imposto
sobre grandes fortunas. Né? Só que nunca saiu essa lei para regulamentar esta tributação. Né? É um exemplo que você tem que pensar que a Constituição pode determinar que uma lei, a norma constitucional, ela não é autoaplicável. Eu sei que vocês já estudaram isso. E aí você tem vários tipos de leis que podem fazer essa regulamentação. Porque quem criou o imposto sobre grandes fortunas foi a Constituição. Foi o deputado constituinte de 88. Só que não é uma norma autoaplicável. Não é. Precisa de um outro instrumento normativo para que isso possa ser aplicado. Não é? Possa ser aplicado. Não é? Então, pessoal, precisa do legislador para que você tenha, não é, a implantação desta previsão constitucional. Então, você tem vários temas que são tratados por lei complementar. Não é? Então, são leis, pessoal, que não são simples de aprovar. E aqui eu explico por quê, pessoal. Não é? Pelas características aqui no nosso material. Ó, características marcantes da lei complementar. Não é? O âmbito material pré-determinado pelo texto constitucional. Então, uma lei complementar, ela precisa tratar de uma matéria pré-determinada pela Constituição. Ela pode tratar sobre qualquer assunto? Não. Não. Só sobre temas previamente estabelecidos pela Constituição. A Constituição fala, né, que tal tema será objeto de lei complementar. Então, não pode ser uma lei ordinária, tem que ser uma lei complementar. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a lei complementar ela tem um quórum qualificado. Não é? Não é? É diferente do quórum da lei ordinária. É um quórum qualificado. É um quórum qualificado, pessoal. Não é? Aquilo que a Constituição determinou que seja regulamentado por lei complementar só pode ser regulamentado por lei complementar, não pode lei ordinária. Tá certo, pessoal? Maravilha, maravilha, pessoal. A matéria reservada à lei complementar também não pode ser veiculada por medida provisória. É isso que eu queria falar para vocês. Muito cuidado. Vocês viram que, às vezes, dá uma briga entre poderes. O presidente ele fez uma medida provisória. E aí o Congresso Nacional vai e fala, opa, devolve. Eu não posso, essa aqui não posso. Por quê? Porque o poder legislativo, quando recebe aquela medida provisória, ele tem que olhar a Constituição. Opa, esse tema aqui que você mandou, a medida provisória, ele não pode ser tratado por medida provisória. Então, ele devolve a medida provisória para o Poder Executivo, gente. Ele devolve. Tá certo? Então, você tem que observar isso. Vocês já estudaram tudo isso, pessoal. Só estou relembrando aqui com vocês, tá? Então, tudo isso está revisado aqui no nosso material para vocês. Tudo isso sobre lei complementar está revisado. Né? E aí, pessoal, nós temos o artigo, Francelan, 163 da Constituição. 163, ele diz o quê, Francelan? Ele fala que lei complementar disporá sobre, inciso 1, finanças públicas. Então, finanças públicas devem ser tratadas por lei, o quê? Complementar. A própria Constituição falou, opa, finanças públicas devem ser tratadas por lei complementar, que exige um quórum qualificado, Francelan. Um quórum qualificado. Não é um quórum simples, é um quórum qualificado. Tá certo, pessoal? Então, olha como finanças públicas são importantes
para se aprovar leis sobre finanças públicas, você tem que usar uma lei complementar. Isso é muito... É um quórum elevado. Isso exige um acordo entre poderes muito grande. Né? Você precisa ter o poder executivo e o poder legislativo trabalhando em conjunto. Né? Você, muitas vezes, dentro de um regime democrático, você tem parte do parlamento sendo base de sustentação para o poder executivo e parte do parlamento sendo o quê? Oposição, não é? Muitas vezes, Francelano, para você aprovar uma lei complementar, você precisa de votos da oposição. Você precisa de votos de deputados que são oposição ao poder executivo. Então, você precisa ter um consenso, algo que seja de comum acordo, envolvendo, inclusive, parlamentares de oposição. É daí que vem as trocas de favores, né? Que isso, eu jamais vou falar isso. Não é? Por exemplo, pessoal, quando me perguntam, professor, por que ocorreram denúncias de mensalão, petrolão, gigolosão, gulãozão, o que gulão que seja, agora você tem aí a mídia falando que existe um orçamento secreto. Né? Pessoal, existe uma suspeita de que alguns parlamentares eles só votam se eles receberem uma contrapartida direta, um ganho econômico direto, ou uma liberação de verbas dentro do seu interesse no orçamento público. Não é? E aí você tem diversas denúncias. Isso, pessoal, desde a época que, por exemplo, desde a época do governo Sarney, só para falar do regime democrático, né? Que você tem esse tipo de denúncia, Francela, que deputado, senador, tem denúncias de que eles trocam o voto por algum interesse, né? Particular, né? Interesse específico, que não analisando se aquele orçamento é bom ou ruim. Ele faz a pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Né? Então, eu posso colocar para vocês lá no grupo depois, por exemplo, que no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos muitas denúncias de que parlamentares receberam o quê? Dinheiro para votar a favor do quê? Alguém lembra? Alguém mais antigo? No governo FHC? Para votar a favor da emenda da reeleição. Porque no Brasil não tinha reeleição, pessoal. Francelã, você não deve lembrar, mas no Brasil não tinha reeleição. Aí o Fernando Henrique Cardoso, ele começou a trabalhar em prol de que fosse aprovada uma mudança constitucional permitindo uma reeleição. Permitindo uma reeleição para presidente, para governador, para prefeito, não é? Para os chefes do poder executivo. E aí, depois de aprovada a reeleição, vazaram denúncias de que deputados receberam dinheiro para votar a favor, né, da reeleição. Então, pessoal, isso ocorre desde muitos anos, faz parte, né, uma parte ruim da nossa política. Porque, imagina, você é presidente. É uma cultura horrível, né, professor? Você é presidente. E aí, o presidente ele não tem que mandar, o Poder Executivo ele manda o projeto de orçamento da União, ele manda o projeto de orçamento. E aí esse projeto ele não versa sobre direito financeiro, é uma lei complementar. Né? E aí não é uma lei fácil de se aprovar, precisa de um número enorme de parlamentares. Enorme.
E aí, pessoal? Precisa negociar ali, ó. Aí o deputado chega, mas eu quero que inclua no orçamento uma verba para o meu estado para reformar uma ponte. Aí o outro, eu quero que inclua isso aqui. E aí nós já tivemos denúncias ao longo dos anos. Tem um caso, digite na internet, anões do orçamento. Pode digitar, anões, anões do orçamento. Aí você vai identificar lá deputados que estavam ali recebendo dinheiro para manobrar o orçamento. Então, pessoal, o orçamento move trilhões, né, bilhões de reais. Né? Achei aqui, professor. Isso, tá vendo? Leia sobre isso, anões do orçamento. E Foi um aí, grupo de pessoal, congressistas brasileiros dos anos 80, anos 80, hein? E aí? Que eles queriam. envolvido com fraudes de recursos de orçamento da União até serem descobertos e investigados em 93 perante a Comissão Parlamentar de Inquérito e Grande Repercussão. Isso aí teve uma CPI para investigar os anões do orçamento. Por quê? Porque eles manobravam o orçamento para ganhar dinheiro, gente. Não é? Isso é desde a década de 80, hein? Então, pessoal, então não adianta você achar que eu voto na direita porque a direita é honesta. Não, eu voto na esquerda porque a esquerda é honesta. Esquece isso, cara. A política é uma só. A política é uma só. E aí você tem esse relacionamento, poder executivo e poder legislativo. Não importa se o presidente é de direita ou de esquerda. Eu lembro quando o Bolsonaro entrou, ele falou, aqui não vai ter centrão, não. Aqui não vai ter toma lá da cá, não. E aí o centrão falou, eu vou esperar sentado esse fanfarrão vir aqui. E o centrão sentou e esperou. Quem é que apareceu lá? Humilde. O presidente... gente, pelo amor de Deus, eu preciso aprovar as minhas leis, os meus projetos. O senhor precisa? Então tá bom, senta aí, vamos conversar. É isso, pessoal. É isso. O Poder Executivo não governa sozinho. E quem manda no Congresso é o Centrão. Querendo ou não, é o Centrão. Manda desde a década de 80. É o Centrão. Então, para o seu governo andar, precisa do Centrão. Sabe quem era aliado do Lula? O Roberto Jefferson. Todo mundo viu o Roberto Jefferson aí botando arma, falando, não sei o quê. Ele era aliado do Lula, gente. Por quê? Porque sem o Roberto Jefferson, o Lula não ia conseguir aprovar nada no Congresso. Sabe quem era aliado do Roberto Jefferson? Fernando Henrique Cardoso. Sabe por quê? Porque sem o Roberto Jefferson, Fernando Henrique Cardoso não ia conseguir governar. Sabe quem agora é aliado do Roberto Jefferson? Bolsonaro. Então, você pode ter o presidente que for. Está todo mundo comendo na mão do Centrão. Se não comer na mão do Centrão, não governa. Essa é a verdade. Por quê? Está explicado aí na sua tela. Finanças públicas precisa de quórum qualificado. O Centrão fala, eu tenho os votos, você tem o dinheiro. Eu tenho os votos, você tem o dinheiro. Você quer meus votos? Então eu quero dinheiro. Fácil, gente, entender. Só não entende quem não quer. Tá certo? Só não entende quem não quer. A população preocupada só com a eleição do executivo, né, professor? Isso. E aí o Roberto Jefferson está elegendo um monte de gente. Desde a década de 80, gente. Está lá elegendo. E ele apoia quem tiver, tá? Eu digo a vocês com tranquilidade. Sabe o Ciro Nogueira? Ciro Nogueira era agarrado no Lula, tá, gente? Era unha e carne com Lula, o Ciro Nogueira. Agora o Ciro Nogueira é chefe da Casa Civil de quem? De quem? Do Bolsonaro, gente. E aí, se o Lula ganhar a próxima eleição, ou se o Ciro Gomes ganhar a próxima eleição, ou se o Dória ganhar a próxima eleição, você acha que o Ciro Nogueira vai estar agarrado com quem? Com o próximo que ganhar a eleição, gente. Porque o dinheiro está, né, nesse casamento
entre o executivo, que manda o projeto de orçamento, finanças públicas, e o legislativo, que tem que aprovar. Então, tem que ter esse casamento, gente. Se não tiver esse casamento, não anda. Entenderam? Olha sobre o que pode tratar, está na sua tela aqui, ó. Está na sua tela. Né? Olha só, dívida pública, externa e interna. Às vezes, o Estado precisa fazer dívida, gente, para arrecadar dinheiro. Ele emite título público. Quem é que tem que autorizar isso? O parlamento. Né? Quem é que tem que autorizar? O parlamento. Né? Emissão e resgate aqui, ó. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Vocês já ouviram falar que nos Estados Unidos teve um ano que não aprovaram a tempo a lei orçamentária e a União teve que parar? Os funcionários foram para casa e tiveram que esperar. Ó, ninguém vai trabalhar, tá? Porque tem que esperar para saber se vai ter dinheiro para pagar ou não. Por quê? Porque o Congresso estadunidense não tinha aprovado ainda o orçamento. E aí a União, o Poder Executivo, ele não pode assumir dívida. Nem os salários ele poderia pagar. Então, ele falou, ninguém vem trabalhar, porque eu não posso pagar seu salário. O Poder Executivo quase parou, gente. Pesquise sobre isso. Aí negociaram, aí o orçamento foi aprovado, aí os servidores públicos puderam voltar a trabalhar. Gente, isso nos Estados Unidos. Estados Unidos, gente. Se o orçamento não é aprovado, a União para. Opa! Não posso fazer despesa, senão é crime de responsabilidade. Sem orçamento aprovado, eu não posso pagar nada, nem salário. Olha que doideira. Por isso que é tão importante essa relação executivo e legislativo, tá, pessoal? E você tem que ter os votos no Congresso. Se você não tiver os votos, você não governa. E no Brasil, para ter os votos, você precisa o quê? Ter o centrão do seu lado. Não importa se você é de direita, não importa se você é de esquerda. Lula governou com o centrão, abraçado com o centrão. Michel Temer governou abraçado no centrão. Dilma foi impeachmentada porque rompeu com o centrão. Com quem que a Dilma rompeu, Francelã? Você lembra o nome dele? Não. O Cunha, gente, era o chefe do centrão. Era Roberto Cunha. Ele está preso, Cunha? tá preso. O Cunha era o chefe do centrão. Ele e a Dilma brigaram. A Dilma foi para o saco. É isso aí. Não fica sem centrão. Professor, Oi, pois não? e é engraçado, assim, eu já vi amizades acabar por causa dessa briga hoje, que Direita, ou esquerda. você é Lula ou você é Bolsonaro. É isso? Gente, mas o Congresso não E quer assim, nem saber. no final a gente vê que tá todo mundo junto. O Congresso só quer isso. Ó, o Congresso quer isso aqui. Não é dinheiro no bolso do congressista, não, gente. Não é só O isso, senhor deu um não. exemplo aí do Tem do congressista Ciro. honesto. Pelo amor de O Deus. senhor deu o exemplo do Ciro aí. O Ciro tem um vídeo do Ciro chamando o Bolsonaro de genocida. Hoje ele é chefe da Casa Civil. Olha que doideira. É isso aí. Gente, Tá todo mundo junto. é isso que você tem que entender. Por exemplo, o meu professor na graduação, Fabiano Contarato, hoje é senador. Ele está lá e ele briga para trazer verba para o Espírito Santo. Então, fala, tem que votar o orçamento. Eu não vou votar a favor, não, porque eu quero que seja liberada uma verba lá para o Espírito Santo. Isso faz parte do jogo democrático, tá? Ele está lá representando o Espírito Santo. Então, essa é a função dele. Falar, peraí, mas está muito pouco dinheiro para o Espírito Santo. Então, eu não vou aprovar esse orçamento desse jeito, não. Isso faz parte da democracia. O errado é o cara ir lá e falar, não, eu quero que você faça uma emenda comprando ambulâncias, né, de uma empresa de um amigo meu. Tem que incluir isso no orçamento. Vocês sabiam que ocorreu isso com a ambulância do SAMU? Sabiam disso? Pesquise sobre isso. Emenda
ao orçamento compra de ambulâncias. O cara exigiu que fosse incluída ali no orçamento a compra de ambulâncias, porque o amigo dele era o fabricante das ambulâncias. Teve um parlamentar que aprovou uma lei no Amazonas obrigando todas as escolas a colocarem ventilador de teto. Adivinha de que ele era dono? Da empresa de ventilador, claro. De uma fábrica de ventilador de teto. Meu Deus, a política não é para amador, gente, não é. Brasil, E você não pode ser inocente. O cara era dono de uma fábrica de ventiladores. Aí foi lá, as crianças estão passando calor nas escolas. Aí falaram, vamos botar ar-condicionado. Não, ar-condicionado não. Ar-condicionado é muito caro e gasta muita energia. Ventilador tá bom para essas crianças. E aí, qual era a empresa que tinha o ventilador? A dele. claro. Gente. Né? Então, você tem que entender isso para entender o direito financeiro, tá, gente? Que você vai estudar sobre orçamento, vai estudar uma série de coisas. Maravilha, isso tudo é tratado aqui. Né? Ó, tudo separadinho. O pessoal precisa ler isso aqui, tá? Precisa ler isso aqui. Tá bom? Precisa ler isso tudo. Tudo vocês já estudaram, tá? Eu só estou trazendo para que vocês possam estudar novamente e relembrar. Tá certo? E aí, nesse slide aqui, pessoal, nós temos o quê? As demais. Normas gerais de direito financeiro, e aí vocês têm quais são as normas, todas as previsões, não é? Você tem o sistema orçamentário, não é? E aí você tem cada tipo normativo, não é? Cada tipo normativo, inclusive lei ordinária e leis delegadas. Vocês já estudaram o que são leis delegadas, não é? É uma lei que é de atribuição, não é? De um poder, mas que ele passa para outro poder. Não é? Ele passa para outro poder. Bem simples, tá, pessoal? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, essa revisão, para que vocês estudem isso que eu falei para a próxima aula, porque eu vou entrar na próxima aula em lei de responsabilidade fiscal. E aí você tem que saber. Eu vou falar sobre orçamento.